Paz de Cristo. Estamos aqui com um propósito específico. Nossos filhos, sobrinhos, crianças, jovens, adultos que de alguma forma estavam com alguma dominação maligna ou algum problema, mas estão já libertos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, pelo sopro de vida, que é o Espírito Santo, e pelo nosso Pai General de Guerra, que é Deus. Estamos no nosso 9º dia de oração pelos filhos. Irmãos, lembre-se o que diz o versículo de hoje. Derrubando muralhas. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó, depois do povo de Israel ter marchado à volta delas por 7 dias. Hebreus 11:30. O que são muralhas? Um muro alto, espesso e extenso, para a defesa de fortalezas, povoações ou territórios mais vastos. Parede ou muro alto e espesso. As muralhas de Jericó podem ser vistas pelos seus restos enterrados na areia. A sua base foi toda destruída. Algumas pequenas estruturas que um dia serviram para proteger a antiga Jericó. As paredes eram da altura de 10 metros por 4 metros de largura. Após dar 7 voltas ao redor da fortaleza, Josué ordenou que os sacerdotes tocassem as trombetas e que o povo bradasse em alta voz. Depois da 7ª volta ao redor das muralhas, elas simplesmente implodiram, caíram fortemente ao chão. Assim será, assim está sendo feito na vida de nossos filhos. Não haverá mais distância entre mãe, pai, irmãos e filhos. Haverá conserto, haverá e já há cura, libertação, perdão e amor. A muralha do maligno está derrubada. Deus age quando oramos. Tudo o que Ele espera é ouvir a nossa voz. Vamos então orar. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu fizeste da cidade dos opressores um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidade dos pagãos uma cidade incapaz de ser reconstruída. Sim, tudo que o inimigo constrói, Deus não apenas derruba, mas destrói, e não fica nem sombra e nem pó. E nisso, Deus ainda é glorificado. Deus impede que volte, fortalece o cansado, restaura o abatido, dá saúde ao doente. Pois as armas das nossas guerras não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Deus está nos falando hoje. Nós estamos lutando contra um inimigo derrotado. Nós não temos por que ficar paralisados pelo poder de um inimigo vencido. Não tema. As muralhas que surgem na sua vida já são derrotadas, já são destruídas, já estão sendo derrubadas. Deus nos garante a vitória antecipadamente. Sua vitória não depende de você, nem da sua inteligência, nem da sua capacidade e muito menos da sua esperteza, ou quanto você tem ou ganha. Sua vitória depende da sua dependência de Deus. Vamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós, na resistência, na constância da leitura da palavra, na oração, no louvor, na busca diária por Deus. Apresentamos aqui os que terão muralhas derrubadas, a muralha do orgulho,
a muralha da preguiça, a muralha da apatia e fraqueza, a muralha da descrença, a muralha dos vícios, a muralha do engano, a muralha do desemprego, a muralha das influências malignas estão sendo derrubadas. Há poder de libertação que está em Cristo Jesus. As nossas vidas e as vidas dos nossos filhos, aqui apresentamos seus nomes e pedimos: liberta, Senhor. Maria Lídia Silva Melo Farias, João Vitor Melo Farias, Ângelo Gabriel de Paula Fernandes, Ana Eduarda, Francisco Neto, Davi Meliande de Souza, Cristina de Souza Bispo, Maiara de Souza Meliande Melo, André Felipe Melo, William Félix, Lizenir Dantas, Vilamir Dantas, Alana Silva, André de Carvalho, Mateus Roberto de Carvalho, Felipe, Daniel, Camila. Jesus, Tu que és Deus, Emanuel, Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, Pão da vida, Príncipe da paz, Grande El Shaddai, Santo de Israel, Luz do mundo. Ó Senhor, Tu estás conosco como um valente terrível para derrubar toda a muralha da opressão ou depressão. Por isso, tropeçarão os nossos perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se ouve mais a voz do mal. Pois Tu, Jesus, ataca e derruba a maldade, com prudência, força e autoridade. Terão a ação de confusão e destruição das suas próprias flechas, dardos e armadilhas que prendiam nossos filhos. Agora as muralhas do mal são derrubadas pelas próprias maldades. Retornam e retrocedem e saem em retirada. Não encontram mais espaço, não há mais aceitação. O ambiente é outro, a situação tem luz, e luz e trevas não convivem. Hoje estão libertos. Nossos filhos não haverá mais e não terá mais muralha de divisão. Essa divisão dentro do lar ou dentro das relações de família. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite que vejamos a Tua vingança agindo contra o mal, e limpa e purifica o sangue, e filtra toda a sujeira pelos rins. No coração há amor e sabedoria na mente. A ação do exército de Deus e de Cristo ataca contra a potestade do maligno. As armadilhas e fortalezas foram destruídas. Pois já vemos a vitória nessa guerra. Nossa causa está resolvida. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma dos nossos filhos e das mãos dos malfeitores. Ó Jesus, dá libertação e cura. Ó Senhor nosso Deus, derruba o altar de Betel e contra todos os altares idólatras de Baal. Sim, toda magia, todo engano, toda idolatria, toda admiração a cantor, a artista, música, qualquer coisa que seja de trevas, toda e qualquer forma de encantamento ou distração, ou perseguição maligna, ou mentira, ou encantamento, Deus afasta e destrói hoje, agora. Não haverá mais trevas, nem escuridão no caminho de nossos filhos. Há paz no raciocínio, há discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que edifica e o que destrói, entre as boas conversas, os bons costumes e entre aquilo que destrói ou vicia. Hoje, a vontade de estudar, de buscar, de se aperfeiçoar, de conversar, de dialogar, de se curar, de se cuidar. Hoje, nossos filhos acordam do sono em que se encontravam. Estavam em influências de música e de todo tipo de influências e gosto. Pois agora tudo se muda, tudo se transforma. Agora entendem o que deixavam para baixo. As muralhas do engano, agora encontramos um altar para Deus, dentro de seu coração. No coração há amor, há esperança,
a vida, a alegria. Nossos filhos sentem ânimo e esperança. Estão sendo fortalecidos. O futuro é de paz. O presente é de livramento, de liberdade em Cristo. Há festa nos céus. Muitos verão a diferença entre o que foi e o que está e o que estão e como estão nossos filhos. Será visível a diferença. Agradecemos a Deus. Já sabemos das obras de Cristo. Há sorriso em seus lábios, há alegria no seu coração, há equilíbrio em seu pensamento e sabedoria nas ações. Há humildade com Deus e obediências aos pais e avós. Há respeito e prudência, há temor de Deus. Eles se sentem amados, se sentem aceitos e passam a se cuidar melhor e a se alimentar melhor, a se exercitar, a buscar, a ler a Bíblia, a orar e a falar com Deus. Suas amizades são outras, são melhores e maiores em ânimo. Há companheirismo, há entendimento, há entrosamento construtivo. São amigos de Deus e seguidores de Cristo, em espírito e em verdade. Nossos filhos vivem hoje conforme a tua palavra, pois que conhecem o Pai que é Deus. E nós, pais terrenos, conhecemos qualquer que, desde o princípio, sempre existiu. Nossos filhos são fortes e estão na palavra de Deus, e nela permanecem. Todos nós e eles vencemos o maligno, a liberdade, a bênção, hoje e sempre. Digam todos, amém.